Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, já tem uma pergunta da Andréia, maravilhosa, Andréia. Já vai abrir a live com a pergunta. Cauê, tô muito feliz de você estar aqui. Eu encho tanto teu saco, né, Cauê? Te peço tanta coisa. Ah, fala sério. Que isso, encheu o saco nada. Obrigada por estar mais uma vez aqui disponibilizando todo o seu conhecimento, toda a sua prática para ajudar a gente num assunto tão relevante, tão comentado. Eu estava falando aqui como é um assunto que tu chega numa rodinha, né, Cauê? Ainda mais você sendo ou nutricionista ou profissional de educação física. Tu chega na rodinha e tem um assunto. Tem que emagrecer, tem que treinar. Pois é. Não, isso aí é o objetivo número um de qualquer lugar que você trabalha. Você trabalha em academia, o objetivo número um é emagrecimento. Não tem jeito. Verdade, né? Então, obrigada mais uma vez por estar aqui. Obrigado. Obrigada por contribuir tanto na minha carreira, principalmente. E eu tenho certeza que não vai ser diferente com as pessoas que estão te assistindo. Mas eu queria muito que você começasse essa live falando quem é o Fábio Cauê e por que o Fábio Cauê gosta tanto de falar e tem um gabarito. Você tem, né, Cauê, para falar sobre esse assunto. Explica aí pra gente, por favor. Bem, vamos lá. Bem, primeira coisa, eu vou mudar um pouco minha forma de apresentar, né? Acho que o Pode? meu principal título hoje é pai do Luiz Henrique, né? Então, hoje Luiz Henrique está dormindo lá, meu anjinho de 1 ano e meio. Com relação à formação, sou doutor em Ciências Cardiovasculares pela UFRJ, mestre em Educação Física pela UFRJ, formado em Educação Física pela UFRJ, ou seja, minha vida inteira é lá. E hoje eu dou aula lá, de Fisiologia do Exercício, tenho um fellow em pesquisa no Instituto de Nutrição, e hoje também ocupo o Legal. cargo de Master Trainer da Bodytech, né? Eu cuido do programa Care, junto com o gerente nacional, o Alan Bastos, e estou aí nessa missão. E encarei essa missão para mim, assim, eu acho que a missão de falar, de tentar divulgar a ciência, de tentar falar um pouco, tentar trazer um pouco mais da vivência da ciência para a prática, é a minha principal missão. Entendeu? E eu acho que isso vai contribuir na formação das pessoas, vai contribuir para a ação delas na profissão, Uhum. né, vai contribuir para que elas tenham excelência na profissão. Eu acho que a gente tem que ser excelente para tentar entregar aquilo que a gente precisa entregar para as pessoas, que é saúde e qualidade de vida. Né? Isso está no nosso juramento, na nossa formação. Com Né? certeza. Então, se a gente não entregar excelência, nada menos que excelência, a gente pode não estar cumprindo com o nosso juramento. Então, é uma forma de eu tentar contribuir um pouco com isso. Perfeito. Contribui muito. Cauê, ajuda aí a gente a começar a falar sobre esse assunto emagrecimento. Primeiro, eu queria saber o que é emagrecimento, tá? Tem a ver com perda de gordura? Tem a ver com a balança diminuindo? Explica aí pra gente, por favor. Então, o emagrecimento, muita gente pensa que é perder peso, Uhum. né? Precisa perder 3 quilos, aí pensa que vai emagrecer. Não, não é isso, tá? O nosso corpo ele é composto de várias moléculas, dentre elas, 70% do nosso corpo é feito de água. Então, quando você emagrece 3 quilos muito rápido, você pode ter certeza que você não está perdendo gordura. Né? Você está perdendo basicamente água. E não quer dizer que você emagreceu, porque emagrecer é você realmente diminuir aquela quantidade de gordura que está depositada no seu corpo. Né? Nós evoluímos, né, tentando armazenar energia na forma de gordura. Uma das formas de a gente armazenar energia é na forma de gordura. Aham. Né? Então, o nosso corpo, na verdade, nos nossos antepassados, o cara era mais eficiente, né, energeticamente falando, quando ele armazenava gordura. Quando ele era muito mais cheinho, né? Quando Uhum. ele tinha mais gordura armazenada. Porque ele tinha estoque, ele podia ficar longos tempos em período de inanição, né, período de fome. Então, hoje, isso pra gente, a gente herdou isso, né? A gente herdou também a preguiça que a gente tinha quando a gente estava em estado alimentado. Então, o comportamento sedentário que a gente tem, ele aumenta ainda mais esse estoque de gordura, né? Uhum. E hoje a gente vê que esse estoque de gordura ele faz mal para a saúde, né? Quando ele está em grande quantidade. E, a partir daí,
cabe o objetivo de emagrecimento, que é efetivamente a perda de gordura. Uhum. Entendi. E exercício emagrece? Ele é um... Então, exercício é uma das algumas formas de se emagrecer. Não é a única forma, né? Mas o exercício ele já vem sendo mostrado, né, na literatura que efetivamente emagrece. Mas para emagrecer, precisa seguir uma regra de ouro. Uma regra de ouro. Pelo menos no início, que é déficit calórico. Uhum. Tá? Só para explicar para o pessoal. Só para explicar para o pessoal. Quando a gente está no nosso dia a dia, a gente tem a energia que a gente gasta, tá? Que é o nosso gasto energético diário total. E temos também a energia que a gente come, que a gente consome, né? Que a gente coloca para dentro do nosso corpo em forma de alimento. Para emagrecer, nós precisamos gerar uma balança calórica negativa, um déficit calórico. O que é isso? O que é você ter uma ingesta calórica, um consumo calórico menor do que o gasto energético diário total. Num primeiro momento, o nosso corpo ele não consegue responder em relação a essa diminuição de ingesta calórica. Então, ele vai compensar oxidando mais gordura. Tá? Então, isso é extremamente fundamental para que, num primeiro momento, o indivíduo comece a emagrecer. Essa é a regra de ouro do primeiro momento. Claro que depois de um primeiro momento, você vai ter respostas de longo prazo que vão levar o seu corpo a se estagnar novamente. E aí você precisa gerar um novo impacto para que ele comece a emagrecer novamente. É muito comum você ter, por exemplo, uma pessoa obesa ou com sobrepeso querendo emagrecer, ela emagrece, 3 primeiros meses emagrece, e ela fica ali no platô. Ela não consegue passar desse platô. E às vezes até aumenta de peso. Isso é bastante normal. Por quê? Porque quando ela chega nesse platô, o corpo dela se adaptou em relação à ingesta calórica e ao gasto energético diário total. Então ela tende a se elevar um pouquinho o peso, com uma resposta, inclusive, protetora, porque o corpo está entendendo que está entrando em sofrimento. Uhum. Tem um autor que eu gosto muito, que é aquele Gary Tubal. Não sei se é assim que se pronuncia. Você conhece ele? Não conheço. Ele escreveu um livro que ficou bem famoso, que é Por que Engordamos e o que fazer para... Alguma coisa assim, Por que Engordamos. Depois eu boto a capa aqui. E ele fala muito isso, do platô. Porque bateram muito, as pessoas ainda batem muito na tecla de tem que comer menos e tem que dessa balança, né, de gasto energético. E ele é um cara que ele fala isso, exatamente o que você falou. Então ele recebeu muita pancada na época, porque as pessoas falavam, não, para você emagrecer você tem que comer menos e tem que gastar mais energia. Então isso que você está falando, cara, é muito importante, Cauê. Se você puder dar uma encorpada mais nisso, foi até uma pergunta aqui do Samuel, que ele perguntou, por que pelo menos no início? Porque, assim, vamos lá. Existe uma teoria, né, que é uma teoria no qual isso foi embasado, que é a teoria dos settling points. O que seria a teoria dos settling points? É diferente do set point, que o pessoal fala normalmente, que é a regulação do apetite e da fome, né, da fome da saciedade. Não é isso. Imagina que você tem aqui a margem de um rio e você tem aqui o espelho d'água de um rio. Tá? Aqui é a margem, aqui é o espelho d'água. Quando você chove, quando tem uma chuva, por exemplo, quando você tem uma chuva, esse espelho d'água sobe. Por quê? Você tem um acúmulo maior de água. Né? Mas só que você tem um chão aqui e você tem um banco, imagina um banco de areia aqui. Né? E aí, vamos lá. Você teve a chuva, o espelho d'água subiu, a altura do espelho d'água para o banco de areia também subiu. Quando você tende a descer, quando você tem, por exemplo, um período de estiagem, um período de falta de chuva, essa água vai evaporar. O espelho d'água vai descer. A distância do espelho d'água para o banco de areia também diminui. O que é o espelho d'água, a altura do espelho d'água, tá? E o que é, né, a margem do rio? A altura do espelho d'água é a nossa massa magra. E o espelho d'água em relação à margem é o peso. O que vai acontecer? Quando você emagrece, né, quando você perde peso, né, em relação à margem, você diminuiu a altura do espelho d'água para o banco de areia. E essa diminuição gera uma diminuição da massa magra também. Então, nosso corpo se adapta.
Aham. À medida que a gente emagrece, a gente também perde massa magra. Uhum. Então, quando a gente perde massa magra, a gente também perde gasto energético diário total, porque o músculo é o principal consumidor de calorias do nosso corpo. Uhum. Perfeito. Então, se a gente perde peso, perde massa magra, a gente também vai perder gasto energético diário total. Então, nosso corpo tende a se equilibrar com uma ingesta calórica menor, Uhum. fazendo com que aquela ingesta calórica menor seja efetivamente seu gasto energético diário total. Por isso que você entra no platô. Entendi. E aí, existem várias formas. Quando você entra no platô, tem várias formas de você continuar o processo de emagrecimento. Não Sim, necessariamente é você comer cada vez menos. Porque o tempo inteiro o seu sim. corpo vai estar procurando esse platô, por questão de sobrevivência, é Exatamente. isso? Exatamente. E aí vem assim, uma pergunta que geralmente o pessoal faz: comer menos ou treinar mais? Uhum. Depende. Depende do momento. Se você está nesse platô, comer menos não vai adiantar. Porque o seu corpo vai responder chegando nesse platô. Você já está com uma gestão muito pequena de calorias. Eu já peguei casos, por exemplo, dentro da minha prática, de indivíduos que estavam com dieta de 900 calorias e não conseguiam Caramba. emagrecer. Entendeu? Por quê? Porque o corpo já tinha se adaptado. Ah, mas eu tô com uma pelanquinha aqui, eu tô com percentual de gordura alto, não sei o quê. Não vai baixar. Não vai baixar porque o seu corpo já respondeu a isso. E aí você Uhum. está consumindo exatamente o que ele precisa para se manter vivo. Uhum. Beleza. É E, isso, não tem e para onde correr. com relação ao platô que você está falando, como é que eu, Rafaela, enxergo que eu cheguei nesse estado? A balança é um aliado? Nesse caso, sim. Nesse caso, sim, porque você não vai ver muita alteração no peso corporal. Mas você tem que acompanhar também com as avaliações, né, de composição corporal. É extremamente importante que você acompanhe. Uhum. Tá? E você pode acompanhar através dessas avaliações, né, e fazer os cálculos da taxa metabólica basal. Né? Uhum. Você tem formas de chegar a esses valores de taxa metabólica basal de forma calculada, e as balanças de bioimpedância atualmente conseguem dar esse valor, né? Através de uma predição, obviamente, mas conseguem chegar a esse valor. Uhum. Tá? Em adultos, as fórmulas de predição têm uma boa correlação com a realidade, né? Com o padrão ouro, a, que é a calorimetria indireta. Então, Sim. você pode realmente confiar nas fórmulas de predição. Se você tiver uma balança de bioimpedância em casa, tiver acesso a uma balança de bioimpedância onde você treina, né, você pode efetivamente fazer o uso dessa balança para te dar esse valor de taxa metabólica basal. E a partir daí você pode ir acompanhando. É muito comum você ver pessoas que estão no processo de emagrecimento terem uma queda da taxa metabólica basal ao longo do tempo. Por quê? Porque priorizam o gasto energético diário total, né? O déficit calórico em cima do gasto energético diário total, e não priorizam outras estratégias associadas ao emagrecimento, que também são igualmente importantes. Legal. E existe algum tipo de exercício que é superior para um processo de emagrecimento que ajude mais? Não, não. Na verdade, eles se somam. Não Aham. existe um exercício superior. E acho que isso tem que ficar bem claro, porque todo mundo vai atrás daquela série milagrosa. Né? Todo mundo quer saber. Você emagreceu 4 quilos, 5 quilos, como é que você fez? Qual a série que você fez? A Uhum. pessoa fica correndo atrás disso. E ela fica buscando isso, inclusive nas redes sociais. Né? Você tem diversas pessoas que procuram professores, blogueiros de Instagram da vida, principalmente para procurar a fórmula perfeita para o emagrecimento. E não existe fórmula perfeita para o emagrecimento. Não existe um exercício ideal. É a soma de todo mundo que vai ajudar nesse processo. Aham, beleza. Somos de todo mundo que você diz. Quem é todo mundo, Cauê? Olha, eu acho que muitas das vezes as pessoas procuram os atalhos fáceis, né? Então, procuram os blogueiros, procuram professores que vendem essa solução milagrosa, né? Tem pessoas que vendem, emagreça em um mês, 10 quilos em Aham. um mês. Ah, É, sim. assim, Tô falando eu de acho todo que mundo que realmente eu é muito digo o pesado. processo. Não, assim, o que eu digo todo mundo, desculpa, eu fiz uma pergunta horrorosa. Todo mundo que eu digo é questões de componentes do corpo. A gente sabe que sono é importante, hormônios são importantes. Existem
algo que eu deveria olhar além da minha dieta e do meu treino no processo de Com emagrecimento? certeza. Com certeza. A parte hormonal precisa estar em dia. Vou dar só um exemplo. Tá. Se a sua tireoide está comprometida em algum lugar, né? Se você está com, por exemplo, T3 baixo, T4 baixo, TSH alto, se você tem alguma desregulação no eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, você não vai emagrecer. Você pode ter um hipotireoidismo. E aí o hipotireoidismo, ele lentifica o metabolismo. Ele gera uma resposta lentificada. Então, se você tem um hipotireoidismo, você precisa corrigir primeiro esse hipotireoidismo para depois você começar a pensar em emagrecimento. Tá? Se você tem um distúrbio na secreção de estrogênio, né? Falando especificamente de mulheres, se você tem um distúrbio na secreção de estrogênio, você precisa corrigir esse distúrbio. Por quê? Porque o estrogênio está intimamente associado ao metabolismo energético também, principalmente o metabolismo de lipídios. Ele regula o metabolismo de lipídios de forma bastante eficiente. Então, se você tem uma diminuição da secreção de estrogênio, você precisa corrigir isso primeiro, para depois você falar em emagrecimento. Tá? Então, isso é só uma coisa. O sono também é extremamente importante. Por quê? O sono aumenta muito, uma noite de sono mal dormida, por exemplo, aumenta muito as taxas de cortisol. E o cortisol é um hormônio catabólico que vai vai estimular a proteólise, vai estimular a quebra, né, de células, células musculares prometidas, né? Células do sistema muscular. Então você vai perder massa magra. Você não vai conseguir aumentar a massa magra, né? Se você estiver fazendo um trabalho certinho, você não vai conseguir aumentar a massa magra porque seu cortisol vai estar mais alto e não vai permitir que você tenha a sinalização para a hipertrofia muscular. Então, você precisa regular primeiro o cortisol para depois você efetivamente chegar na redução da massa magra, né, na redução da massa de gordura, no aumento de massa magra. Então, isso aí são coisas que você precisa regular primeiro. O sono, a alimentação, os hormônios. Cara, assim, você precisa deixar o seu corpo equilibrado, né? Você precisa deixar o seu corpo equilibrado para você conseguir pensar no emagrecimento. Se você não deixar o seu corpo equilibrado, você vai enfrentar barreiras. Né? Você vai ter mais dificuldade para chegar lá. Beleza, Cauê. Vamos falar então de exercício? Vamos falar do HIIT. O HIIT foi bem aceito, digamos assim, né? E foi muito vendido como um aliado no processo de emagrecimento. Ele tem esse poder, Cauê? Olha, depende. Para várias perguntas, eu vou responder depende. Porque depende do HIIT, depende de qual HIIT que você está aplicando. Tá? Por exemplo, tem um estudo, agora eu sou horrível com o nome de autor, horrível, eu não consigo gravar nome de autor, só de alguns específicos, mas enfim. Tem um estudo muito interessante publicado na British Journal of Sports Medicine, se não me engano foi publicado em 2016, e ele comparou o HIIT de baixo volume, que eram 10 minutos, tiros de 1 minuto com intervalos de 1 minuto, com o aeróbio moderado contínuo de 50 minutos. E aí eles viram que o HIIT também diminuiu massa de gordura em relação ao momento pré-intervenção. Só que se você comparar a redução de gordura promovida pelo HIIT com a diminuição de gordura promovida pelo aeróbio contínuo, não tem comparação. Porque o HIIT diminuiu 1%, 0,8%, agora é mais ou menos isso a média. O aeróbio contínuo diminuiu 4%. Então, quem está sendo mais eficiente na redução de gordura? O HIIT de baixo volume ou o aeróbio contínuo? Claro que é o aeróbio contínuo. Tá? E aí entra a pergunta. Qual o HIIT que emagrece? Qual o HIIT que vem se mostrando relevante no processo de emagrecimento? O HIIT de alto volume. Não é qualquer HIIT que emagrece. Né? Os estudos, principalmente as meta-análises que estão rodando atualmente, eles vêm mostrando que o HIIT de alto volume, tá? Que chega ali por volta de 20 a 30 minutos de treino, né? Ele é capaz, sim, de se gerar uma diminuição do percentual de gordura. Tá? Então, isso tem que ficar na cabeça das pessoas. Por quê? Porque muitas vezes elas vão encontrar a solução em 10 minutos, em 5 minutos,
em 4 minutos. Vão pensar que um Tabata vai resolver a vida delas. E não vai. Não vai resolver. Para emagrecimento, não. Se você estiver pensando em condicionamento cardiorrespiratório, melhora de parâmetros metabólicos, beleza, vai melhorar a resistência à insulina, vai diminuir a glicemia de jejum, vai melhorar o condicionamento cardiorrespiratório. Agora, se você estiver pensando em emagrecimento, faça o HIIT de alto volume. As meta-análises já falam isso. Então, a gente tem que confiar um pouco nelas para a gente entender esse cenário. E aí eu queria citar um artigo específico. Eu gosto de citar esse artigo porque esse artigo gera muita confusão nas pessoas. Foi publicado por um grupo brasileiro, também na British Journal of Sports Medicine, um artigo que vinha com um título perguntando se tinha uma pílula mágica para emagrecimento. Uma pílula mágica para perda de peso. E eles vendiam o HIIT como uma pílula mágica para emagrecimento. Só que esse artigo veio com alguns problemas de interpretação de alguns outros trabalhos que eles usaram na meta-análise. E eles receberam uma carta de preocupação de na minha opinião, uma das maiores autoras sobre treinamento no mundo, que é a Maria Ferratoni, e uma carta de preocupação justamente baseado nesses erros que eles tiveram na interpretação de alguns trabalhos. Uhum. E isso acaba gerando para a gente alguma confusão. As pessoas já acabam pegando esse trabalho e assim perguntando, puxa, mas será que o HIIT realmente não emagrece? Várias pessoas, quando eu dou aula de HIIT em pós-graduação ou do curso de HIIT, as pessoas me perguntam, pô, Fábio, mas o meu aluno emagreceu com HIIT. Eu pergunto, qual HIIT? Uhum. É aquele de 30 minutos ou é o de 4 minutos? Ah, não, eu faço uma aula de HIIT de 20 minutos. Tá explicado por que você emagreceu. Então, o que importa é o volume. Exatamente. O que importa, no caso, é o volume, é o gasto calórico. Uhum. Você não vai conseguir ter um gasto calórico eficiente em 4 minutos. Entendi. Não E tem o protocolo padrão ouro, o Cauê, de intervalo e estímulo? Olha, não existe. O importante é o final, 20 Exatamente. O importante é você ter ali o consumo calórico no final, que seja significativo para você gerar esse déficit calórico, né, nesse primeiro momento, com relação ao gasto energético diário total. Uhum. É o que importa. Sim. E com relação ao tempo de recuperação? Porque se eu der, por exemplo, o HIIT é algo um pouco mais acima do que talvez tira a pessoa da zona de conforto. E aí, vamos lá, a gente precisa então entender quais são as características de treinamento intervalado de alta intensidade. Uhum. Né? Tem um trabalho de revisão que se puder indicar ele, que é o do Bush e do Larsen, são dois trabalhos, né? Uma revisão dividida em 2 partes, onde na primeira ele fala sobre a resposta cardiorrespiratória e no segundo ele fala sobre as respostas metabólicas. É muito interessante e ele traz efetivamente a definição de HIIT, né, e as suas derivações. Né? Porque o HIIT, propriamente dito, ele é um trabalho essencialmente metabólico. Né? Ele vai trabalhar com uma sobrecarga metabólica. Existem outras derivações que a gente não pode chamar de HIIT. Por quê? Porque essas derivações não são efetivamente metabólicas. Elas são basicamente mecânicas, neurais. Como, por exemplo, o Sprint Interval Training, ou SIT. Ele não é um HIIT. Por quê? Porque o estímulo que você gera com o SIT, ele é basicamente neural. Né? Tanto que ele é indicado quando você quer ter uma resposta neural relevante para o seu aluno. Porque você não vai ter aumento significativo na concentração de lactato, você não vai aumentar a ativação da via glicolítica de fato, assim como você consegue no HIIT. Então, isso é extremamente importante das pessoas conhecerem e os professores que estiverem vendo a gente, recomendo essas 2 revisões, são extremamente importantes. Tá? E aí, vamos lá. O HIIT, a gente tem 2 tipos de HIIT. O HIIT de intervalo longo e o HIIT de intervalo curto. O Tabata, ele é um exemplo de HIIT de intervalo curto, mas ele é quase um RST, que é um Repeat Sprint Training.
que é onde você coloca uma intensidade acima de 120% do VO2 máximo. Tá? O HIIT, ele fica na faixa entre 80% e 120% do VO2 máximo. E agora você vai escutar um barulho de obra aqui do lado. Decidiram fazer um corte exatamente agora. Então, você tem uma faixa de intensidade característica do HIIT, e aí, dependendo de onde você queira colocar essa intensidade, você vai escolher o tipo de HIIT que você vai prescrever. Se você escolher uma intensidade mais alta, você pode prescrever um HIIT longo, né, um HIIT com intervalo longo, mas, assim, focando em sobrecarga metabólica. Mas saiba que vai ter gente que não vai conseguir cumprir aquele estímulo maior. Né? Um estímulo de 1 minuto, 2 minutos a 120% do VO2 máximo, tem pessoas que não vão conseguir cumprir com esse ritmo. Uhum. Né? Agora, para essas pessoas mais sedentárias ou pouco condicionadas, utiliza essa intensidade num ritmo curto. Elas vão tolerar. Uhum. Entendeu? Agora, você quer dar um estímulo, você quer dar uma agressão, um choque numa pessoa treinada, você pode colocar esse percentual de 120% num HIIT longo. Uhum. Né? Intervalos maiores e estímulos maiores também. Perfeito. E o treinamento de força, Cauê? Vamos falar um pouquinho dele, que é tão importante. Ele ajuda? Olha, fundamental. Fundamental. E ele pode ser a saída para sair do platô. Legal. Né? Ele pode efetivamente fazer com que você saia do platô. Por quê? Tem alguns trabalhos que sugerem que o treinamento de força é eficiente no aumento da taxa metabólica basal. Inclusive, saiu uma meta-análise bem recente, esse ano, falando justamente isso. O treinamento de força, quando comparado com indivíduos de controle, ele consegue efetivamente aumentar a taxa metabólica basal. Então, se a gente consegue, a partir do aumento de massa magra, promovido pelo treinamento de força, aumentar a taxa metabólica basal, você evita que você chegue, aí você vai chegar, mas você evita que você permaneça naquele platô, porque você vai começar a aumentar seu gasto energético diário total novamente. Uhum. Tá. E tem uma recomendação, Cauê, de quantas vezes por semana? De preferência todos os dias. De preferência todos os dias, 1 dia, 2 dias de intervalo. Isso eu estou falando tanto para o HIIT, como para o treinamento aeróbio, como para o treinamento de força. Isso vale para os 3. Todos os dias, não existe uma limitação. Tá? Hoje a literatura é bem clara em dizer que quanto mais, entre aspas, melhor. Né? Claro, tudo dentro do limite fisiológico da pessoa. Uhum. Né? Mas quanto mais ela puder fazer ao longo de uma semana, melhor. E mais, não é só o exercício. A gente tem que deixar bem claro que o exercício físico ele é uma solução, mas ele não é a única e não é a única que tem que ser tomada. Não adianta nada o indivíduo chegar e fazer uma academia, fazer 1 hora de exercício e depois ir para casa e ficar sentado. Uhum. Não adianta. Ele tem que fazer atividades físicas leves. E a gente já tem ciência de que as atividades físicas leves ao longo do dia, elas conseguem promover benefícios extremamente interessantes. Não só do ponto de vista metabólico, mas também do ponto de vista cardiovascular, né? Do ponto de vista mecânico. Né? Então, tudo isso, né, do ponto de vista articular, tudo isso vai influenciar na resposta de treinamento do indivíduo que quer emagrecer. Uhum. Beleza, ótimo. Tem uma pergunta aqui do Pedro, voltando ali no HIIT. Ele queria saber se tem recomendação para proporção de estímulo-repouso, no sentido de numérico. Você falou um pouco disso, mas, por exemplo, Cauê, eu vou dar um estímulo para o meu aluno de 30 segundos, intenso. Na recuperação, ela precisa ter, no mínimo, o mesmo tempo do estímulo ou isso é irrelevante? Então, depende do estímulo que você quer dar. Se você quer fazer um estímulo focado em sobrecarga metabólica, você pode diminuir esse tempo de intervalo. Né? O próprio Tabata faz isso. Né? Você deu um estímulo... O Tabata 20 segundos de estímulo para 10 segundos de Mas ele tem intervalo. um volume bem mais baixo. Um volume bem mais baixo em 4 minutos.
né? O protocolo Tabata são 4 minutos. Mas uma pessoa condicionada pode fazer esse protocolo de forma mais extensiva, e você pode usar esse mesmo modelo de 1 para meio, aumentando o tempo de estímulo. Você pode fazer 40 segundos de estímulo, 20 segundos de repetição, de intervalo, desculpa. De intervalo. 1 minuto de estímulo, 30 segundos de intervalo. 2 minutos de estímulo, 1 minuto de intervalo. Não tem problema. Não tem problema. Tudo depende do estímulo que você quer dar. Tá? Vou dar um exemplo básico para vocês. Quando eu já, por incrível que pareça, já fui atleta. Eu tive uma vez ser atleta durante toda a minha adolescência e no início da minha fase adulta, até os 22 anos. Atleta de quê? Natação. Legal. E durante os treinos, existiam alguns estímulos que eram que vêm lembrar a gente bastante isso. Dá um exemplo. Tiros de 100 metros. Né? Os tiros de 100 metros a gente fazia basicamente ali em 1 minuto 10, 1 minuto e 15. Né? Para 80%, né? Seria o nosso R2, 80% da frequência cardíaca máxima. Tá? Vamos colocar 80% como o limite inferior do HIIT. Tá? A gente fazia 1 minuto, 1 minuto e 10, 1 minuto e 15 de estímulo para 20 e 30 segundos de intervalo. Pesado. Descansava na água 20 e 30 segundos e saía novamente. Isso a gente fazia 30 vezes. 20 vezes do treino era 30, 40 vezes 100 metros com 20 e 30 segundos de intervalo. Isso era contado. Isso era muito... assim, o técnico ficava lá, apertava o cronômetro quando você chegava, pode sair. Aí você saía, não podia ficar mais. Então, para indivíduos extremamente treinados, isso é uma estratégia interessante. Para indivíduos sedentários, talvez isso gere uma efetividade um pouco diminuída. Por quê? Você vai gerar uma sobrecarga muito grande nesse cara. Né? O pessoal falando, estava bem, Cauê. Na época, a gente fazia isso. Hoje, coitado de mim. É importante, então, né, Cauê, ver quem é o indivíduo. Pois é, exatamente. Você tem que saber para quem você está prescrevendo. Se você estiver prescrevendo para um atleta de crossfit, tudo bem. O cara vai aguentar. Agora, se você estiver prescrevendo uma pessoa que está começando uma rotina de exercícios físicos naquele momento, não cabe. Né? Então, você pode brincar com essa razão, estímulo intervalo, dependendo do tipo de estímulo que você quer dar. E é só para finalizar esse tema, na época também a gente fazia, para treinar tiro em estímulo de competição, a gente fazia 50 metros, um tiro de 50 metros, a gente fechava ali os 50 metros em 26, 25, 26 segundos, 27 segundos, e dava 2 minutos de intervalo. Então, era 25, 26, 27 segundos para 2 minutos de intervalo até o próximo tiro. Então, naquela série, o estímulo era... Você tinha que fazer aquilo para o máximo, para o seu máximo. All out, que a gente chama. Agora, o intervalo vai permitir que você faça o próximo tiro no all out também. Numa performance semelhante. Tá? Entendi. E tem tudo a ver, e aí eu recomendo que as pessoas entendam um pouco mais sobre a recuperação das vias energéticas. Que é muito importante você entender isso. Dá um exemplo. A via do ATP-CP, ela recupera 50% em 30 segundos. E 100% entre 1 minuto e meio e 2 minutos. Então, naquele momento, para 50 metros, onde é um estímulo basicamente anaeróbio, ele estava recuperando a minha reserva de ATP-CP. Entendeu? Então, isso é extremamente interessante. Você precisa saber um pouco mais disso para você entender qual o estímulo, qual a razão do estímulo intervalo que você vai aplicar para determinado caso. Perfeito. Perfeito. Pedro aí falou top, então acredito que tenha respondido. Para mim ficou claro. Vou perguntar para ele, que a pergunta foi dele. O Marcelo, ele fez uma pergunta interessante. Ele queria saber se as evidências apontam para o cross-trainer como o melhor modelo. Assim, a gente tem que parar de... Marcelo Quadros. Claro que assim, o modelo, né,
vamos existir vários modelos, mas não existe um melhor modelo. O cross-training é mais um modelo. Né? E a gente não pode também limitar também só o cross-training. Se pensar no cross-training como forma de manter o aluno, por exemplo, ali naquele grupo, né? Assim, cross-training tem muito isso de formar tribos, né? Formar grupos muito sólidos, né? E as pessoas engajam naquilo. Isso é extremamente relevante quando você está pensando em aderência à prática de exercícios físicos. Tá? Quando você está falando de um treinamento, tá? O cross-training também é muito importante, mas ele é mais uma ferramenta. Né? A gente não pode esquecer do treinamento de força clássico, a gente não pode esquecer do treinamento aeróbio, a gente não pode esquecer do treinamento de mobilidade, a gente não pode esquecer do treinamento assim, de uma visão de treinamento mais ampla, mais integrado, né? Entendeu? Mais integrada. Entendeu? A gente não pode esquecer, e aí eu vou puxar essa linha para o seu lado, a gente não pode esquecer da movimentação natural, entendeu? Que, assim, para a vivência corporal, para a consciência corporal é extremamente relevante e para a manutenção da prática de atividades físicas ao longo do dia também é extremamente relevante. Né? Para aumento do repertório motor é extremamente relevante. E isso, eu vejo muitas pessoas com um déficit muito grande, né, de repertório motor. A gente já está começando a entrar em outras áreas aqui, mas faz parte, é isso mesmo. Pessoas que entram no cross-training, que entram numa academia e que têm pouquíssimo repertório motor. Por quê? Porque elas viveram uma vida de sedentarismo. Né, de comportamento sedentário, elas não se movimentavam. E aí você pede para ela executar um determinado movimento e ela executa do jeito que ela acha que tem que fazer. E ela inclusive, não consegue obedecer o estímulo visual. Ela não consegue imitar o professor fazendo, porque ela não tem aquele repertório motor. Então, eu acho que a gente tem que pensar, primeiro, o meu aluno tem repertório motor para fazer cross-training? O meu aluno tem repertório motor para iniciar um treinamento de força? Né, o clássico, ou eu tenho que enriquecer o repertório motor do meu aluno para que ele efetivamente consiga fazer os exercícios com mais qualidade, com menor chance de provocar uma lesão, por exemplo. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho antes, quando a gente está falando de pessoas que querem emagrecer, pensar em repertório motor para depois começar a pensar no resto. Mas todos esses treinamentos, né, todos esses métodos de treinamento são estratégias. Cada um, sendo aplicado na hora certa, vai potencializar, otimizar a resposta do aluno. Caminho é longo, né, Cauê? Muito longo. É muito longo. Não é fácil. E falando de suplemento, Cauê, você citou aí que eu nem sabia que você é laboratório, que é de nutrição. Assim, eu tenho um fellow em pesquisa no Instituto de Nutrição. Né? Meu mestrado e meu doutorado foi todo em cima do estudo do efeito de produtos naturais na proteção que o exercício promove contra eventos isquêmicos. Então, a partir daí, eu tenho um pezinho, eu tenho uma vontade imensa de fazer nutrição, eu tenho um pezinho lá na nutrição. Né? E agora, no início do ano, eu comecei esse fellow de pesquisa lá. E, assim, falando sobre suplementação, muita gente pensa que basta você substituir uma refeição por uma dose de whey protein que está tudo certo. Né? Ou começar a tomar ômega 3, ômega 6 e carnitina, e, enfim, né? Termogênicos, pré-treinos. Assim, o que eu posso dizer os suplementos, claro, quando colocados no momento certo, podem promover resultado. Tá? Podem potencializar o resultado. Mas que momento certo é esse, Fábio? Quando o aluno já está com toda a sua alimentação estruturada, já está com toda a sua rotina de treinamento estruturada, já está num platô onde ele não consegue atingir objetivos, né, associados somente ao treino. Né? E a alimentação que ele já ajustou. E aí você precisa suplementar. Tá? Então, para o indivíduo que está entrando numa academia e que precisa, né, quer emagrecer, não adianta você ter um whey protein do lado com um pré-treino, não adianta. Você basicamente precisa
equilibrar o seu corpo na alimentação, no treino, na atividade física leve, para que você pense lá na frente em suplementação. Eu não sou adepto dessa coisa de entrou na academia, compra uma coqueteleira, compra um potinho de proteína e estou preparado para a vida. Não. Né? O cara precisa estar alinhado e precisa estar orientado. Muitas das vezes as pessoas compram porque está na moda ou porque o colega comprou e viu que deu resultado. Não. Talvez o que o colega comprou e viu que deu resultado não sirva para você. E provavelmente nem serve para ele. Né? Porque ele também provavelmente comprou na modinha. Então, esquece essa coisa de aplicar a suplementação à torta direita. Equilibra o seu corpo primeiro, equilibra os treinos e, assim, uma dica de pré-treino muito bom, café. Café expresso, cafeína, ali 40, 50 miligramas de cafeína no café expresso bem forte, vai ajudar você, né, durante esse primeiro momento a tentar passar essa barreira. Né? A cafeína também é um estimulante adrenérgico, ela também é termogênica, enfim, toma café. Não precisa gastar rios de dinheiro com suplementação. Legal. Legal. E pergunta de R$1 milhão. Por que algumas pessoas demoram a emagrecer mais que outras? Vamos lá. Primeiro, cada pessoa tem sua taxa metabólica basal própria. Né? Segundo, cada pessoa tem sua produção hormonal própria. Né? Terceiro, cada pessoa responde ao estímulo de exercício físico de uma forma. Né? Então, essas três situações já geram uma resposta totalmente individualizada. Tá? Eu posso ter uma pessoa que se alimenta muito bem, que está fazendo exercício, mas que está com o hormônio desregulado. Ela não vai emagrecer numa velocidade adequada. Eu tenho uma pessoa que dorme bem, está com o hormônio regulado, treina bem, mas alguma coisa a nível metabólico está desregulado. Preciso regular isso. Eu preciso regular isso nela. Então, assim, a gente precisa pensar no indivíduo, tá, como um. A gente, claro, tem uma média, tem valores que a gente pode colocar como média, mas em treinamento, cada um é um. A gente não pode pensar que, porque fulano emagreceu 10 quilos em 3 meses. Você provavelmente não vai emagrecer 10 quilos em 3 meses. Ou você pode emagrecer 12 quilos em 3 meses, ou você pode emagrecer 5 quilos em 3 meses, com o mesmo estímulo. Depende de como está equilibrado o seu corpo. Depende da sua resposta. Né? São taxas metabólicas basais diferentes, são produções hormonais diferentes, são rotinas diferentes. Então, não tem como eu me basear no colega para que eu tenha o meu espelho de emagrecimento. Não. Aceite o seu corpo, né? Aceite as suas respostas e comemore cada vitória. Se eu posso dar uma dica, e eu acho que essa principal dica que eu posso dar para as pessoas que querem emagrecer é: não estabeleçam metas megalomaníacas, né? De, quero emagrecer 20 quilos em 6 meses. Não. Não faça isso. Quero emagrecer 1 quilo nesse mês. Quero emagrecer 1,5 kg no mês seguinte. Quero emagrecer 2 quilos no terceiro mês. Aqui, de repente, agora tá bom, vamos dar uma diminuída um pouquinho na questão do emagrecimento. Estabeleça micrometas e trabalhe junto com o professor para que você efetivamente tenha um resultado significativo. Porque assim, o que a gente mais vê são pessoas decepcionadas com seus resultados. Né? E aí você já deve ter visto isso na sua prática. Eu já vi várias vezes isso. Pessoas que se decepcionam porque elas geram uma expectativa muito grande em relação ao emagrecimento e elas não conseguem emagrecer. E aí, com relação à questão da expectativa, tem um trabalho muito interessante do Grupo Português, publicado também no ano passado, inclusive eu comentei sobre ele no meu feed. Eles fizeram uma intervenção de 2 anos com obesos,
tá? Uma intervenção comportamental para a redução do peso. E aí, durante essa intervenção comportamental, eles analisaram quais seriam as principais características psicológicas que esses indivíduos manifestavam durante o período de emagrecimento. E aí eles viram isso para aqueles que emagreceram mais e viram para os que emagreceram menos, tá? Ou que não emagreceram. Enfim, os que emagreceram mais, eles tinham mais autoeficácia, né? E tinham menos ansiedade para emagrecer, né? Eles tinham uma baixa autoestima com relação ao emagrecimento. Então, aliás, baixa estima não, baixa expectativa. Uhum. É uma baixa expectativa para emagrecer. Então, junta essas duas coisas. O cara é autoeficaz, né? O cara se sente bem, o cara quer fazer, o cara tem um drive próprio para seguir em diante. Acha que consegue, mas ele não tem tanta expectativa. Uhum. E ele conseguiu emagrecer mais. Agora, as pessoas que emagreceram menos ou que não emagreceram, alta expectativa e baixa autoestima. Ah, é? E tinha uma alta expectativa e só uma alta expectativa e uma baixa autoestima. Por quê? A alta expectativa nessa pessoa faz com que ela lá na frente veja que não emagreceu tudo aquilo que ela queria emagrecer e se decepciona. Que interessante. E se ela tem baixa autoestima, ela vai achar que nunca vai conseguir fazer. Interessante. Então, bem interessante. Pode falar, pode falar. Não, tá, eu ia endossar. Tá aí a importância, então, de não só um personal trainer profissional de educação física, né, Cauê? E uma nutricionista. Sim. Olha, emagrecimento, principalmente quando a gente está falando de obesos, emagrecimento é uma ação multifatorial, multidisciplinar. Tá? Entra médico, professor de educação física, às vezes fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. É um conjunto de profissionais que precisam atuar para que aquele indivíduo consiga efetivamente emagrecer. Porque, às vezes, esse cara pode ter as características ideais para o emagrecimento, você vai ter sucesso com esse cara. E ele vai ser o seu case de sucesso. Tá? Eu tenho um case de sucesso que é exatamente isso que eu estou falando. Um garoto, eu fui, assim, logo quando eu entrei na academia, né, entrei na Bodytech, isso há 12 anos atrás, 13 anos atrás, eu entrei na Bodytech e comecei a trabalhar com um garoto, né? O garoto tinha 119 quilos. Garoto de 14 anos, 119 quilos. Mas só que o garoto ia todo dia para a academia. Só que ele sempre falava para mim, Fábio, eu não estou emagrecendo, eu não vou emagrecer. Eu não vou emagrecer. Não, vem que a gente vai conseguir dar um jeito. E ele foi começando a engrenar todo dia indo e começou a engrenar uma rotina. No final das contas, depois de 6 meses, ele tinha diminuído para 89 quilos. Caramba, que legal. Pois é um case de sucesso. Mas, assim, eu tenho vários outros cases de insucesso também. Por quê? Porque as pessoas não entendem que é um processo individual. E aí não adianta eu expor o antes e depois de uma pessoa, falando que ela emagreceu tantos quilos em 6 meses, sabendo que aquela pessoa pode não cumprir com aquilo, porque ela vai simplesmente achar que aquilo pode decepcioná-la de alguma forma. E vai decepcionar. Então, seria muita displicência na minha parte, muita ingenuidade também da minha parte, pensar que aquilo que eu tive de resultado numa pessoa, eu posso aplicar para todo mundo. Não é assim. E os profissionais têm que ter ciência disso e têm que trabalhar em cima da cabeça dos seus alunos para que eles efetivamente entrem num processo, num círculo virtuoso de emagrecimento. Perfeito, Cauê. E quem quiser saber mais sobre esse assunto aí, emagrecimento, que dica você dá pra gente de leitura? Cara, assim... sim, 12 anos, tá? Você começa agora. Não, assim, porque assim, eu leio muito artigos, né? E toda a minha rotina, toda a minha prática e tudo que eu falo são em artigos. Mas eu estou lendo agora, pela segunda vez,
Assim, para as pessoas que querem efetivamente entender como o nosso corpo evoluiu através do tempo, e aí é uma dica que provavelmente já deram aqui, o Alan já deu, provavelmente, a Edma já deve ter falado, muita gente já falou, que é o livro do Daniel Lieberman, A História do Corpo Humano, que assim, para a gente, eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Todo mundo, não só profissionais de educação física. Todo mundo. Por quê? Porque a gente ali começa a entender um pouco como o nosso corpo respondeu ao longo do tempo e o que a gente está fazendo com o nosso corpo atualmente. Né? A questão de como as pessoas entenderem, se as pessoas começarem a entender o mal que elas fazem para o corpo delas, ficando sentada 8, 10, 12 horas por dia, né? E não fazendo nenhum tipo de atividade ainda por cima, né? Elas, assim, se elas tiverem esse entendimento, elas vão mudar. Eu acho que falta um pouco desse entendimento. E esse entendimento ele tem que ser lá atrás, ele tem que ser nas aulas de educação física na escola, eles tem que ser uma coisa que é um trabalho de longo prazo, é um trabalho de formiguinha, mas para a gente, né, que lida com o público adulto e que precisa educar o adulto para a prática de atividades físicas e para a prática de exercício físico, a gente precisa dar um choque. Eu acho que esse livro dá esse choque. Entendeu? Importante, né? Se você puder, depois eu vou botar aqui no Stories, Cauê, me dá o nome dos autores também que você falou aí, Tudo bem. tá? Manda o Sem artigo problema. que você disse que é interessante. Esses trabalhos eu posso mandar para você e você disponibiliza para a galera sem problema nenhum. Tá Beleza. bom? Cauê, obrigada aí por você ter disponibilizado esse seu tempo aí que foi corrido, né? Hoje... Assim, deu tempo, graças a Deus deu tempo. Que bom. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Pessoal, obrigada por vocês terem ficado aqui, interagido tanto. Vou deixar disponível, Cauê, se você me permitir, a live no YouTube e no Spotify. Claro, Quem pode querer colocar. ouvir. Então, muito obrigada. Se quiser se despedir das pessoas aí, interagiram pra caramba aqui, hein? Pessoal, muito obrigado. Né? Obrigado por terem assistido. Né? Acordar às 9 da manhã, um sábado, em pleno isolamento social. A gente ainda está em isolamento, acho que deixa bem claro. A gente ainda está em isolamento social. Então, acordar às 9 horas da manhã, num sábado, poderia acordar mais tarde e estão aqui junto com a gente. Isso é extremamente relevante. E só duas coisas, só duas mensagens. Primeira, interage com o seu aluno para que ele tenha, né, o melhor conforto possível durante o processo de emagrecimento. Interaja mesmo, entre na vida dele. Tá? Entenda a vida dele, entenda a rotina dele, entenda os sentimentos dele, os anseios dele. Entenda o seu aluno. Entre na vida dele, faça parte da vida dele, faça diferença na vida dele. E segundo, e é a mensagem que eu encerro todas as minhas lives, exercício é ciência. Não deixe de ler artigos científicos, não deixe de ler os livros básicos, não deixem de acessar a ciência e ter a ciência como seu guarda-chuva. A ciência é seu guarda-chuva. Não deixe a água cair em você. A água do ostracismo e a água do empirismo. Segura o guarda-chuva e tenha a ciência do seu lado. Obrigada, Cauê. Gente, quem quiser saber mais sobre o tema, dentre outros, vai lá no Instagram do Cauê, que ele produz muito conteúdo de graça. Bom, Cauê, um beijo. Obrigada a todo mundo. Beijo, obrigado a você, Rafa. Tchau, tchau. Tchau.